Muito bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro de uma série de 6 Web Talks, onde vamos debater a importância da propriedade intelectual, uma iniciativa do ECO em parceria com a Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual e a Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade Intelectual. Nesta primeira conversa vamos falar do papel da inovação na retoma da economia. A inovação é crítica para as empresas aumentarem a sua competitividade e produtividade. O investimento em investigação e desenvolvimento em Portugal tem vindo a aumentar, atingindo em 2020 um recorde de 3,2 mil milhões de euros, o equivalente a 1,6% do PIB, um peso que continua, ainda assim, aquém da média da União Europeia, que é de 2,2%. Quando se olha para as patentes, o fosso é bem maior. Em 2020 foram submetidas em Portugal apenas 249 pedidos de patentes europeias, uma gota no oceano de mais de 180 mil pedidos em toda a UE. Para debater a importância da inovação e da sua proteção intelectual, temos connosco Ana Lehmann, professora associada da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e ex-secretária de Estado da Indústria, Pedro Reis, economista e ex-presidente da AICEP, Gonçalo de Sampaio, presidente do Grupo Português da Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual, e João Pereira da Cruz, presidente da Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade Intelectual. Muito obrigado a todos por estarem connosco nesta Web Talk. E vamos então já avançar para a nossa conversa. E eu, enfim, ia começar por perguntar à Ana Lehmann que nos explicasse um bocadinho, de facto, qual é a importância que a inovação tem para conseguirmos acelerar a recuperação da economia, enfim, e recuperarmos mais rapidamente dos danos que foram provocados pela pandemia. Muito bom dia, muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui. Ora, para respondermos bem a essa pergunta, na minha ótica, temos que usar um conceito holístico de inovação, ou seja, a inovação não só de produtos e de processos, mas também de marketing e práticas de gestão, como nos diz a OCDE, e nós precisamos da inovação nessas múltiplas dimensões. Portanto, num conceito, chamemos mais clássico, de lançar novos bens ou serviços e processos no mercado, aí precisamos da inovação, porque de facto só ela permite o crescimento através de quê? Através de mecanismos como o aumento da produtividade, o que também é reforçado pela tal inovação nas práticas de gestão, por exemplo. Permite aumentar a produtividade, que a baixa produtividade é um problema endémico na nossa economia. Também é muito importante no sentido de acelerar a concorrência, que é um dos grandes motores do crescimento económico. Portanto, o crescimento económico tem uma série de motores, não é? Um deles é o tema da produtividade, outro é o da concorrência, mas também há aqui um tema central que é a atração de investimento. Atração de investimento, designadamente investimento estrangeiro, que o nosso país está tão necessitado e que tem atraído, e a inovação tem sido central, e portanto temos que reforçar, após esta crise tão drástica que tivemos recentemente, temos que reforçar essa atração, sobretudo porque é a inovação que permite elevar o valor acrescentado. Portanto, nós somos muito bons a produzir, mas temos que, de facto, elevar o valor acrescentado e continuar nessa senda. Isso já é uma dinâmica que tem vindo a acontecer e que foi desacelerada com a crise. E, portanto, há aqui, de facto, este tema que está entrelaçado com o tema do talento, sobretudo agora num contexto de digitalização. E, portanto, tudo isto somado, não é? No fundo, a inovação é que nos permite lançar, de facto, novos bens, novos serviços, mas não só novos, os mesmos, mas substancialmente melhorados, novos processos e as tais práticas de gestão que eu considero tão importantes para relançar a nossa economia. Isto não é um tema de curto prazo, é um tema, sobretudo, de médio e longo prazo. E agora nós temos uma grande oportunidade que não podemos desperdiçar. Ou é agora que realmente lançamos as bases desse tal novo modelo assente no elevado valor acrescentado, ou então vamos estar aqui num marasmo por mais algumas décadas. Uhum. Pedro, enfim, a minha questão ia no mesmo sentido. Qual é a importância de uma aposta na inovação, em particular na capacidade de atração de investimento estrangeiro? Enfim, temos já belíssimos exemplos em Portugal de um casamento muito feliz entre a inovação e a atração de investimento. Que mais passos podem ser dados nesse caminho? Nós estamos a ouvi-lo, Pedro. Obrigado, André. Obrigado. Começando por cumprimentar a todos, começar pela minha amiga Ana Lehmann, sempre bom encontrar nestes fóruns e noutros, o Dr. Pereira da Cruz, é uma referência, o meu querido amigo Gonçalo Sampaio.
Acho, elogio, dou os meus parabéns por esta iniciativa, porque acho que realmente que a inovação está no centro de uma estratégia, quer macro, quer microeconómica. Não tenho dúvidas nenhumas, e ambas convergem, curiosamente, numa agenda comum, que é a da atração do investimento. Portanto, é impensável falar no crescimento da economia portuguesa e é impensável uma empresa reconstruir a sua ambição nos mercados externos sem que tal arranque com uma estratégia muito clara para a inovação. E isso, todos os outros temas vão derivar aí ou derivam desse. Numa estratégia que nós temos que ter de diferenciação, de captação de valor, de afirmação pela qualidade, de extração de valores acrescentado nacional máximo e da incorporação desse valor na proposta que apresentamos aos mercados, seja como economia, seja como empresas, a inovação é absolutamente incontornável. Aliás, se nós formos ver na atração de investimento, como o André colocou, se formos ver os 4 grandes blocos de setores e de projetos em Portugal, todos eles se afirmaram ou se reinventaram através da inovação. Se pegarmos, por exemplo, no setor, vamos chamar assim, tem líderes de segmentos, a nível português, europeu, mundial, o automóvel e a aeronáutica, os moldes e a metalomecânica, a área toda verde, a floresta, que vai também às energias hoje em dia cada vez mais renováveis, e o setor azul que afirma crescentemente. A área da saúde e da biotecnologia e da farmacêutica. Mas mesmo o retalho, o setor financeiro, o próprio turismo, são setores que conquistaram as suas posições com base em agendas aceleradas de inovação. Portanto, em afirmar-se à frente da curva de desenvolvimento. Depois temos os setores que atraíram investimento e que estão na base também de muita da exportação dos deltas das últimas décadas, que é os setores tradicionais. O vestuário, o têxtil e o calçado, mas também algum agro mais tradicional, o dos vinhos e do azeite e toda, ou se quiser toda a fileira agrícola e agroindustrial, reinventou-se através da inovação. Por fim, temos os chamados, o terceiro bloco, que eu chamaria o bloco da nova economia, não é? Já referi a alguns casos, as ciências biomédicas, a bioindústria, a economia circular, toda a temática da inteligência artificial e o que eu gosto de ver como quase umbilicalmente ligado entre as fontes de energia e a mobilidade. Em todos estes 3 blocos, o que nós vimos, como a Ana também referiu e bem, foi inovação absolutamente transversal e estrutural nos projetos. Ou seja de produto, mas seja também de processo, não é? Ou seja, toda a temática da reengenharia, estas passagens do analógico para o digital, seja a inovação incremental, seja a inovação radical, como eu costumo chamar, e seja a interna à empresa ou à economia, seja a externa, que é importada. Ou seja, na prática, se pudermos mais uma vez na lógica micro, seja a inovação que é desenvolvida organicamente, seja que é desenvolvida, eu acho que os próximos anos terão mais dessa agenda, por aquisição, por crescimento orgânico, é por crescimento por aquisição. Ou seja, o que eu quero dizer, André, é que é crescente um fator de diferenciação e de afirmação da economia portuguesa na decisão dos interlocutores, seja nacionais, sejam estrangeiros, a percepção que Portugal é hoje um centro de inovação nas várias áreas em que se afirma. E as próprias áreas, o próprio perímetro que identifica a nossa economia, tem tido uma plasticidade crescente e uma elasticidade crescente exatamente porque a inovação vai rasgando novas fronteiras e vai afirmando novos setores. Ser muito clara a percepção dessa aposta. Ana, vou voltar a si para lhe perguntar, temos de facto uma crescente aposta na inovação, mas isso depois ainda não se traduz em patentes, ou traduz-se muito pouco. É essa a experiência que tem tido?
Sim, se olharmos para as comparações internacionais de patentes, o que nós verificamos é que, de facto, Portugal está abaixo da média, claramente. Agora, eu acho que eu, por acaso, aqui há um par de anos fiz um estudo sobre isso que vai ser agora publicado numa revista científica internacional e nós fomos dissecar todas as patentes e mesmo no mercado internacional, porque se nós olharmos para a medida clássica, a situação é pior do que a situação real. Ou seja, nós temos muitos inventores em Portugal, porque as patentes são uma medida da invenção, como proxy ou forma de medir indiretamente a inovação, não é? E, portanto, concedem esse direito, não é? No fundo, do inventor poder garantir, ou alguém a quem ceda, poder garantir a fruição dessa invenção, não é? No fundo, aqui há um tema muito, muito interessante, é que hoje em dia nós temos a globalização da inovação e muitos dos nossos inventores de facto, inventam e acabam depois por dar origem a inovações importantes, mas fazem-no ao serviço, por exemplo, de multinacionais estrangeiras. Por exemplo, imaginem uma patente que seja devido a uma invenção no Centro de Excelência da Siemens, ali perto de Lisboa. Vai ser registada na sede da Siemens, na Alemanha. Portanto, de facto, o nosso esforço de inovação mensurável através das patentes está subavaliado. Mas depois é muito interessante, porque a invenção e depois, concomitantemente, a inovação que vem a seguir, tem uma característica muito interessante, que é fortemente localizada, mas, por outro lado, hoje em dia está globalizada. E, portanto, nós, para percebermos verdadeiramente essa dimensão, nós temos que perceber as redes de contactos dos nossos inventores/inovadores. Portanto, a primeira nota é essa. De facto, nas estatísticas nós não brilhamos, mas esse indicador está subavaliado. Por outro lado, de facto, há que intensificar esse esforço, nomeadamente para os bens, serviços e processos que são patenteáveis, porque nem todos são. E de facto, acho que há que fazer um esforço, sobretudo, nas patentes internacionais, porque, claro que muitas vezes começam por patentes nacionais, mas hoje em dia nós vivemos num mundo globalizado e é muito importante divulgar e sensibilizar, e nos últimos anos tem havido um esforço muito grande, quer das universidades, quer das empresas, em estimular, de facto, que se patenteiem as inovações com mérito. Isso é muito importante, não só para, lá está, garantir a fruição, mas para estimular futuramente o esforço de inovação, de perceber que vale a pena. Portanto, tem havido uma divulgação, mas é preciso continuar, porque há muitas invenções interessantes, por exemplo, que são realizadas nas pequenas e médias empresas que acabam por não ter essa cultura de patentear, como acontece nas grandes multinacionais, que aí sim sabem como defender-se, digamos assim, por exemplo, de cópias, etc. Portanto, nessa ótica, de facto, ainda temos aqui um longo caminho a percorrer e é preciso persistir nessa sensibilização, designadamente no âmbito quer das novas empresas, das startups, quer no âmbito das pequenas e médias empresas, quer também no próprio contexto universitário, embora tenha havido uma evolução muito relevante, é preciso valorizar mais esse esforço. Por exemplo, eu se lançar um produto novo, eu sou da economia, portanto não é tão fácil como aqui os meus colegas de lá da engenharia, mas se lançar um produto novo, isso conta um pouco para a minha carreira. Portanto, há aqui que valorizar mais no âmbito também, nomeadamente das carreiras dos investigadores, professores universitários, esse esforço. E acho que isso ainda não está tão bem estabelecido em detrimento, porque se eu lançar, por exemplo, isto é importante porque às vezes essas pessoas colaboram com empresas e depois lançam um artigo numa revista científica, mataram a patente. Porque eu não posso fazer uma patente se já divulguei através de uma revista. E eu sei que a revista é mais valorizada. Portanto, há aqui dois canais. O canal empresarial e o canal académico que têm que ser apurados. Pois, e há um lado da equação que está a ser muito pouco valorizado, não é? É crescentemente valorizado, mas deve ser muito mais. A relação com as empresas. Obrigado, Ana. Pedro, isto deveria fazer parte da política das empresas, da sua experiência, este tema também continua a ser pouco valorizado e como é que isto podia ser incentivado? Pedro, não estamos a ouvi-lo? Obrigado. Eu acho que é crescentemente valorizado. A questão nas grandes empresas faz parte do core
da sua estratégia permanente, quer dizer, está ao nível posicionado, ao nível das comissões executivas, dos CEOs, e impregna toda a organização. Quer dizer, já nem é sequer, se pode dizer, que há uma área de ID, a não ser em setores muito técnicos e muito específicos, não é? A inovação atravessa toda a organização e o envolvimento das várias áreas e mesmo de parceiros, stakeholders externos, é permanente na dinâmica de posicionamento dessas mesmas empresas. Portanto, aí não tenho muitas dúvidas. Eu acho que o grande desafio está nas PMEs, está na base das exportadoras, onde elas, de certa maneira, já deram um salto em muitas áreas, têm uma inovação mais tradicional, se isto não for uma contradição, ou seja, tem uma aposta grande na inovação de produto ou serviço, bens ou serviços, de acordo obviamente com o setor, mas tem ainda um espaço a dar e a densificar em toda para a inovação impregnar toda a sua cultura organizacional e toda a sua atividade. E isso faz-se, de certa maneira, sistematizando mais o conhecimento acumulado cá nessas mesmas empresas. Isso é importante fazer, tirar partido do track record. Por exemplo, à medida que as empresas se aproximam a inovação se aproxima da investigação, não é? As empresas se aproximam da academia, isso é ajudado. À medida que vai havendo mais doutorados nas empresas portuguesas, isso também vai escalando positivamente. À medida que vão fazendo mais parcerias internas e externas em ecossistemas mais espessos, isso também ajuda. À medida que os analytics, mesmo que à escala das PMEs, vão incorporando a abordagem e o research que fazem para entrar em novos produtos, em novos mercados, em novas geografias, isso a inovação vai sentido. À medida que vão reciclando o talento, até porque hoje em dia, por mais, vamos chamar assim, simples que seja o setor em que elas atuam, a multidisciplinaridade é incontornável, não é? Mesmo uma PME hoje em dia precisa, muitas vezes, de engenheiros, de técnicos, de informáticos, precisa de matemáticos, precisa de biólogos, quer dizer, são sistemas muito ricos e muito diversificados e não tem a ver com a dimensão. Tem mesmo, e estou convencido que muitas das nossas startups nascem assim. Aliás, o André aí bem referia há pouco uma métrica do tal valor de ID a nível de porcentagem do PIB, e de facto Portugal está na ordem do 1,5%, na ordem dos 3 bi que se investem em Portugal, mas depois está muito concentrado ainda. A Coreia do Sul, eu penso que é dos países que tem mais, no Innovation Index, tem 4,6%, os Estados Unidos têm na volta dos 3,1%, a China já vai com 2,2% e está a cavalgar esta inovação. Ainda ontem, no congresso que houve dos economistas, foi apresentado por um professor da Nova, achei engraçado, uma referência que é o número de publicações científicas por países. Também a Ana conhece bem essa realidade, que é uma métrica interessante para ver como é que está a dinâmica disto e no fundo, é o indicador avançado da inovação do futuro, não é? Por exemplo, só para terem uma ideia, a União Europeia são cerca de 600 mil papers publicados por ano. Os Estados Unidos são cerca de 500 mil, a China 400 mil, já se vê aqui a progressão. A Alemanha e a Índia, por exemplo, são 100 mil, portanto a Alemanha é um sexto da União Europeia, e Portugal está na ordem dos 20 mil. E na proporção não é mal, o desafio, a meu ver, é o aproveitamento, o quanto é que desses trabalhos científicos depois chegam às empresas, que é um dos santos graais que nós falamos muito, não é? Essa ligação entre as empresas e as universidades. Claro, e a formação e a qualificação.
isso e a capitalização, e a internacionalização, e a produtividade, e a competitividade são os tais, que eu costumo dizer, o santo graal da nossa economia. No dia que nós tivermos conquistado isso, naturalmente vamos desbloquear o crescimento económico, não é? Isto vai acontecer. Parece que natural não é facilmente. Há uma diferença. Naturalmente é porque vem quase por um automatismo, facilmente é muito esforço e andamos há 20 anos a lutar por essa agenda, não é? Por essa conquista. A grande diferença, e termino, André, a grande diferença, a meu ver, é que hoje há uma percepção absolutamente consolidada, a meu ver, e conheço relativamente bem, acho, a paisagem empresarial portuguesa, e seja qual for o setor, seja qual for a dimensão, seja qual for a agenda, a inovação está sempre presente. A sistematização, profissionalização, formalização, boca no registro das patentes, está por ser democratizada, ou seja, está por chegar a todas as PMEs. É a minha percepção. Gonçalo Sampaio, concorda com este diagnóstico? Há uma valorização crescente deste tema, mas insuficiente ainda. Bom, muito obrigado. Deixe-me cumprimentar os meus colegas do painel e agradecer a disponibilidade para virmos aqui falar sobre estes temas que tanto nos interessam. E, de facto, concordo de facto que existe um alerta significativo das empresas portuguesas para as questões da inovação. O que acho que falta, e já aqui foi dita, aliás, essa expressão, é uma cultura de proteção às empresas portuguesas, que de facto não temos. Pode ter razões históricas, e podíamos agora tentar perceber porque é que historicamente Portugal tem essa falta de cultura de proteção, mas deixe-me dar 2 números que me parecem significativos. Em 2020, em Portugal, foram pedidas patentes nacionais 1034. Destas, 552 são pedidos de patentes provisórios. Portanto, basicamente pedimos 500 patentes no ano. E isto coloca, em termos quantitativos, o país na cauda da Europa, a nível dos pedidos de patente. A situação é ainda mais grave nesta falta de cultura de utilização do sistema, se olharmos, e como dizia bem a Ana, as patentes nacionais hoje em dia fazem pouco sentido porque os mercados são globais e, portanto, temos que ter pelo menos as patentes europeias, que é já um mercado mais relevante e mais utilizado pelas empresas multinacionais. Ora, a nível de patentes europeias, Portugal pede 0,2% dos pedidos de patentes europeias. São pedidos cerca de 180 mil patentes o ano passado, Portugal pediu 249. Portugal, entenda-se, empresas sediadas em Portugal. E, portanto, existe o sistema, existe capacidade de inovação nas empresas portuguesas e, como se dizia, Portugal tem muitos inventores, até ganhamos muitas vezes muitos prémios nas feiras internacionais das invenções e das inovações e depois não utilizamos o sistema. Ora, eu que trabalho nesse sistema, posso-me perguntar se o problema é do sistema, se o sistema não está bem construído, se as ferramentas legais colocadas à disposição das empresas portuguesas não são suficientes. Sim. E a se o sistema é acessível ou não é? Se o sistema é acessível, e a resposta, e não é por estar dentro do sistema, é porque faço esse benchmarking, não é por causa da lei. A lei portuguesa equipara-se às leis internacionais e às leis europeias. Aliás, porque muitas destas vêm de diretivas europeias e, portanto, a margem de manobra legal, mesmo que o Estado português quisesse, não é assim tão grande. E, portanto, o problema não é um problema de falta de mecanismos. É, de facto, na minha opinião, um problema de falta de cultura de proteção. E aqui, eu penso que nem é tanto das empresas, porque as empresas estão cada vez mais alertas, é um problema de um ecossistema, até público e político, se quisermos, que não coloca estes temas na agenda. Eu hoje fiquei surpreendido, e só não digo que foi de propósito, porque nós estamos a fazer este debate, mas agora fala-se, finalmente, no PT 2030, há uma referência direta ao objetivo de aumentar o número de pedidos de patentes nacionais. Concordo que, se calhar, não será patentes nacionais, será patentes, porque se forem patentes nacionais é curto, não chega, mas, historicamente, estes documentos de promoção da atividade económica, quando feitos pelo Estado, ocultam sempre a fase da proteção. Eu, por exemplo, já tenho dado este exemplo, o PRR que foi apresentado em França, pelo Presidente Macron, faz referências explícitas a métricas daquilo que se pretende que o investimento público em áreas de inovação e desenvolvimento replique-se em número de pedidos de patentes que querem ser feitos. O nosso PRR não faz essa relação. E, portanto, há um discurso político que falta fazer, um discurso
público, políticas públicas que tenham uma preocupação de que não basta inovar. Porque, repara, a inovação, se nós não a protegermos, estamos a falar da inovação industrial, daquela que tem aplicação industrial, se nós não a protegermos, é um custo para as empresas. Se a inovação for protegida, pode ser um investimento que vai dar lugar a uma patente que pode atribuir um exclusivo e um monopólio económico durante 20 anos para aquela realidade. E, portanto, eu acho que as empresas estão conscientes, o sistema está preparado para responder às necessidades das empresas, falta ligar as pontas deste ecossistema para que as empresas possam usar melhor esse mesmo sistema que está à sua disposição. E isso eu penso que faltou. Ao longo dos tempos tem havido um discurso de simplificação, e eu permito-me só dar esta nota, não querendo tornar o sistema demasiado complexo, mas de facto, pedir uma patente, o sistema é acessível, ele é fácil, é exigente. Há requisitos legais que têm que ser cumpridos, há formalidades que têm que ser cumpridas, e não é fácil. E nós cometemos um erro em Portugal aqui há muitos anos, quando alguém entendeu que o registro de marcas e patentes estava ao nível do registro predial ou do registro automóvel. Isto era tudo igual. Bastava fazer um depósito e estava feito. E isso destruiu um pouco a qualidade do sistema e a qualificação do sistema. Tem sido a melhorar, há um trabalho a fazer, mas julgo que ainda há passos que temos que dar para podermos atingir patamares razoáveis e médios a nível europeu. André, tenho a impressão que está mute. Agora é o André que está sem som. Obrigado. Estou de volta. João, o que é que falta, então, na sua opinião, para podermos acelerar este tema das patentes? Era importante, por exemplo, o Ministério da Economia ter a mão neste processo, em vez de ser a Justiça? Muito bom dia. Antes de mais, deixe-me agradecer e dar boas-vindas à doutora Ana Lima, ao Dr. Pedro Reis e ao meu querido amigo Gonçalo, com quem falo quase todos os dias sobre estas matérias que são apaixonantes, pelo menos para mim. André, eu hoje em dia dou-me tão bem com a senhora Secretária de Estado da Justiça que essa pergunta vai-me criar alguns problemas. Eu de facto, eu creio que a propriedade industrial, e deixa-me falar antes de propriedade industrial, devia estar junta do Ministério da Economia e não sob a tutela do Ministério da Justiça. Eu creio que na Europa, e o Gonçalo que me ajude, eu creio que na Europa haverá 2 países onde a propriedade intelectual está sobre a alçada da justiça, que será a Alemanha e eventualmente a Áustria. E não sei se haverá algum país dos Balcãs que estará... Mas são esses dois, são esses dois. São só esses dois. Não há dúvida nenhuma que a propriedade industrial é um dos grandes motores da economia, portanto fará todo sentido. Eu ontem estive a fazer aqui assim um esforço de memória e creio que passou para a tutela da Justiça em 2008. E no tempo em que era ministro o Sr. Engenheiro Ricardo Baião Horta, que foi, salvo erro, ministro da Indústria, eu creio que nessa altura a propriedade industrial também teve no Ministério da Indústria, que foi de pouca duração. Indo ao tema, a nossa realidade empresarial é conhecida de todos, melhor pela doutora Ana Lima e pelo Dr. Pedro Reis do que por mim próprio. As pequenas e médias empresas portuguesas, eu creio que hoje em dia conhecem perfeitamente o sistema da propriedade industrial e protegem a sua inovação. Agora, o nosso grande problema, se eu posso chamar de problema, são as microempresas portuguesas, onde em muitas delas ainda é perfeitamente desconhecido esta questão. A propriedade industrial não existe para elas, não sabem. Nós estamos perante duas ações que deveríamos encetar. Uma de consciencialização e de sensibilização das PMEs e outra da divulgação e promoção, porque só assim poderemos começar a ter maior número de patentes. Aqueles números são assustadores, os 249 pedidos de patente europeia e contra os 180 mil que são pedidos anualmente, dá-me aquela percentagem terrível que o Gonçalo falou há bocado, 0,2%, é muito, muito, muito baixo.
Portanto, temos que sensibilizar quem já tem uma investigação a sério, e são as PMEs, e eu acho que era justo falar também das universidades. As universidades são um grande centro de investigação em Portugal. E teremos que ir para a estrada, e se me permitem a brincadeira, o meu nome é Cruz, fazer uma autêntica cruzada no sentido de divulgar e de promover a propriedade industrial por este país fora. Tem-se feito muito, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial tem feito muito, nós também temos feito, nós consultores, mas não chega. É preciso continuar para ver se aumentamos o número de patentes em Portugal, que o Governo quer, segundo ouvi dizer há bocado antes de começar este programa, quer aumentar a fasquia em 25% para na aplicação do PTD. 2030, não é? Mas, João, só para perceber, acha que pode haver aqui também um tema de custo? Não. Ou isso não é um tema? Proteger uma patente em Portugal o custo é um custo perfeitamente irrisório. Quando vamos internacionalizar uma patente, sim. Aí já há custos mais sensíveis e creio que já temos algumas maneiras de ajudar as empresas, mas certamente virão outras. Deixe-me dizer uma coisa. Um amigo meu foi durante muitos anos o responsável do departamento de patentes da Philips, que era a empresa que há uns anos atrás pedia mais patentes na Europa. Ele ensinou-me uma coisa curiosa, que é: só deve haver uma patente quando há uma oportunidade de negócio. Portanto, nós não devemos proteger para a estatística, devemos proteger quando há uma aplicação direta, quando há, como eu disse, uma oportunidade de negócio. E, portanto, temos que arranjar os meios para as empresas que têm investigação e inovação, e tornar a inovação sem proteção acaba por não dar grande mais-valia à empresa. Portanto, temos que ajudar essas empresas a poderem internacionalizar as suas invenções. E creio que tem sido feita alguma coisa sobre essa matéria, mas penso que era preciso, a palavra é forte, mas democratizar um bocadinho mais este sistema. Enfim, referiu a Philips, e eu recentemente entrei, não propriamente no site da Philips, mas da Signify, que no fundo é a área de iluminação da Philips, e achei curioso que, enfim, quando se entra na área da inovação, um dos números que está logo em destaque é o facto da empresa ter já 17.750 patentes. Incrível. Portanto, por aqui se vê a valorização de facto que é feita deste tema por esta empresa em particular. Se puderem só dizer mais uma coisa, o Gonçalo acho que fez bem em focar este ponto. Nós, consultores em propriedade industrial, temos um papel importante em todo este esquema, que é o de montar com as empresas a melhor estratégia para a proteção. Talvez com essa estratégia seja possível as empresas perceberem aquilo que vale a pena internacionalizar e a maneira de o fazer. Penso que poderemos reduzir custos e poderemos ganhar benefícios grandes se assim o fizermos. Ana, voltava a si para percebermos melhor esta ligação entre as empresas e as universidades e os centros de conhecimento. Tem vindo, de facto, a ser robustecida nos últimos anos, mas, enfim, ainda há muito caminho para fazer aí e acelerar a inovação em Portugal e até, enfim, se calhar com maior consciencialização para esta questão das patentes. Sim, deixe-me só fazer aqui uma breve nota, porque tanto o Gonçalo como o João falaram de uma coisa que realmente me toca muito profundamente, que é o tema da indústria, não é? E até o tema da propriedade industrial. Porque, assim, este tema das patentes e o tema mesmo da dinâmica da inovação, é um tema, a indústria é que está no centro. As patentes, enfim, vai ver quantas patentes vêm, sem desprimor para outros setores importantes na nossa economia, bem entendido. Mas estamos a falar de inovação e de patentes, e, portanto, eu quero centrar nesse tópico. Quantas patentes internacionais vêm, por exemplo, no setor do turismo ou puramente dos serviços? Muito poucas. Portanto, aqui é essencialmente o motor da inovação, em qualquer economia, em geral,
e o motor, ainda mais das patentes, é, de facto, a indústria transformadora. Isso não, contra factos não há argumentos, porque as outras medidas nos outros setores são, sobretudo, esforços de marketing. E sem desprimor também para esses esforços. Portanto, há aqui um tema, e não tem havido uma valorização em Portugal no âmbito das políticas públicas e no âmbito dos programas de apoio, nomeadamente financiados com os programas europeus da indústria. Isso é um facto. Há muitos países que têm ministros da indústria, aquele lado, a Espanha, imensos países da Europa. Aqui nós já não temos há muito tempo. E, portanto, agora nem é um nível até mais baixo, nem uma Secretaria de Estado a esse nível. Portanto, o que eu quero dizer, porque é um tema que realmente me toca, é que o tema da indústria transformadora em Portugal é a única área em que a Europa pode continuar a ser liderante. Não é na inteligência artificial, per se, mas é na indústria 4.0, por exemplo. E a Europa pode ser, de facto, aqui o farol do mundo, e Portugal tem um papel muito importante na Europa. Nós temos uma indústria muito mais diversificada que a nossa economia. E há aqui um tema, de facto, se virmos o contributo da nossa economia para o PIB da Europa, a dimensão da nossa economia face à Europa é 1%, e das patentes era 0,2%, 5 vezes menos. Portanto, podemos crescer 25%, mas nós tínhamos que crescer, era para ter um patamar 5 vezes maior, se quiséssemos estar já na modesta situação do contributo da nossa economia, de tal 1%. Portanto, respondendo agora mais concretamente à pergunta. Pronto, eu queria começar por dizer que eu tenho alguma dificuldade com a designação centros de conhecimento. Claro que nós usamos isso para as universidades, os centros de investigação, etc. Mas, de facto, eu acho que as empresas podem ser centros de conhecimento tão ou mais importantes do que esses tais centros de conhecimento. E há ainda uma expressão que eu aprecio ainda menos, que é a expressão transferência de tecnologia. Hoje em dia não faz sentido pensar de forma paternalista e unilateral em que lá estão as universidades a fornecer conhecimento, a fornecer tecnologia às empresas que, enfim, estão coitadinhas sedentas desse conhecimento. Porque, no fundo, essa expressão é o que ela... Eu sei que não é voluntariamente o sentido de quem a utiliza, mas no fundo é o que ela significa. Portanto, hoje em dia faz muito mais sentido pensarmos, e isto tem a ver justamente com o cerne da sua questão e da forma como eu entendo que deve ser abordada, temos que olhar para um tema muito mais de cocriação. Só assim é que podemos potenciar a inovação e não haver essas assimetrias de posicionamento entre as universidades ou os centros de investigação e as empresas. E, portanto, valorizar muito mais as empresas como centros de criação, centros de conhecimento. E, portanto, aqui é fundamental aqui esta relação para justamente passarmos da patente que está no papel para a rentabilização, e a patente é muito importante porque é o que permite depois proteger e rentabilizar, mas depois levar ao mercado. E essa é que é a grande questão. É justamente, e acho que houve um esforço há cerca de 3 anos para cá, interessante, que é com o programa Interface, que visa apoiar justamente essa relação entre universidades e empresas. E aqui acho que há alguns subprogramas que foram lançados que têm que ser reforçados. O programa de fornecedores, por exemplo, que tem que ser, que está a acontecer a um ritmo muito, muito vagaroso, por assim dizer, e o tema dos clusters. Infelizmente, o tema dos clusters não tem sido muito tão desenvolvido como eu gostaria de ver, mas aí o que se vê é que ninguém quer, basicamente, financiar sequer, digamos, uma estrutura mínima para o cluster. Nós precisamos, quando há fundos comunitários, de facto, há aqui um estímulo e as entidades todas... As universidades hoje em dia não têm assim muito dinheiro, mas há algumas empresas que têm e é preciso também sensibilizá-las para essa questão. Mas também temos muitas empresas que estão descapitalizadas, não é? Que estão sensíveis e sabem que é importante. Mas nós temos esse problema de capitalização endémico que dificulta toda esta questão. Portanto, aqui há um caminho a percorrer. Sim, eu diria que nos últimos 15 anos houve uma grande... relevância dada a este tema, mas é preciso rematar, se me permitem a metáfora futebolística, é preciso rematar mais à baliza, ou seja, cada vez há mais contratos, até a própria forma como os fundos comunitários estão desenhados, o sistema de incentivos, sobretudo a IDT, tem vindo a obrigar a esta relação. Mas esta relação tem que ser muito mais potenciada e muito mais centrada nos resultados, por assim dizer, em levar novos produtos e serviços ao mercado. E, portanto, e acho aqui que tem que haver um muito maior foco nos transacionáveis, lá está,
nos bens e serviços transacionáveis. Porque muitas vezes o que eu acho que falta é essa orientação para os resultados e, portanto, alinhar muito mais esses incentivos com essa tangibilização da inovação, e as patentes têm um papel muito importante nisso. Depois há aqui uma breve nota que eu gostaria de dar no fomento da relação entre grandes empresas e PMEs. Acho que aí podíamos desenhar incentivos ainda mais concretos. E as grandes empresas e as startups. Não no sentido de financiar pequenas iniciativas ligadas às startups, mas contratos efetivos entre grandes empresas e startups. Ou seja, a criação de um mercado. Porque, por exemplo, se diz que, de facto, há muita coisa a acontecer no âmbito destas empresas que já nascem globais, o problema é que elas não sabem levar as coisas ao mercado e, portanto, uma grande empresa pode ser o seu primeiro mercado. E depois aqui... Isto, enfim, não é nada de novo que eu estou a dizer e já há dinâmicas neste sentido, mas que têm que ser intensificadas. Por fim, porque o tal conceito de densificação do ecossistema que o Pedro Reis falava há pouco, é fundamental haver este relacionamento entre diferentes atores e não apoiar só umas ou outras. Aqui a aplicação também, última nota, de tecnologias de largo espectro, chamadas Key Enabling Technologies em inglês, tecnologias de largo espectro, que são muito promissoras. Eu dou um exemplo, a aplicação de nanotecnologia nas empresas do têxtil, nas PMEs do têxtil. Isto está a ser feito, por exemplo, o Instituto Ibérico de Braga de Nanotecnologia tem feito isto, novos materiais no calçado, portanto é aqui arranjarmos aqui de facto temáticas de aplicação concreta que dão origem a serviços e bens, sobretudo a bens, de facto, transacionáveis, e que permitem, de facto, rentabilizar no mercado essas inovações. E porque aqui a questão da inovação, ela dá dinheiro e entra no crescimento económico, não é a inovação, é a difusão da inovação. E, portanto, aqui nós temos que, de facto, não só o tema da inovação per se, no sentido tecnológico, mas, sobretudo, as práticas de gestão também, a aplicação destas tecnologias, mas também relacionar isto também com a economia circular. Isto está a entrar muito hoje em dia já no loop, no sistema, e também na sustentabilidade, porque hoje em dia nós não podemos diferenciar inovação de internacionalização e de sustentabilidade. Portanto, com esta nota termino. Pedro, enfim, já estamos um bocadinho fora do nosso tempo, mas queria tentar fazer aqui uma ronda rápida. Pedro, temos aí muito dinheiro dos fundos europeus, do PRR, do PT 2030, direcionados para a inovação, mas temo que, de alguma forma, Portugal tem alguma dificuldade em, enfim, seguindo até muitos destes caminhos que a Ana nos disse, transformar esses apoios em inovação que realmente crie valor e crie produtos viáveis para o mercado. Sim, eu acho a temática do financiamento da inovação é uma temática que eu acho que extravasa muito o PRR. Eu acho, de facto, o PRR, o grande desafio do PRR e o do QFP, em articulação, e espero que estejam bem articulados, ou seja, o QFP no sentido do quadro financeiro plurianual, ao 2030, como se costuma dizer, o PT 2030, com o próprio PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, ambos têm que estar articulados e convergirem na sua matriz de prioridades. E o que eu, agora, acima de tudo, o que eu acho é que é fundamental que se cuide do financiamento da inovação nas suas várias vertentes e que se encontre cuidar para mim é encontrar uma capacidade, uma matriz de fazer um scoring em que realmente se majore a boa inovação, a inovação que traz resultados. Okay? E isso extravasa muito o PRR, apanha o PRR, mas eu só acredito que nós fazemos explodir a inovação, que é um processo que tem que ser feito pelas empresas, bem entendido, mas só criamos as condições propícias a isso no dia que tivermos uma visão integrada do estímulo à inovação também na frente do financiamento. E a inovação, volto a dizer, acontece no momento da invenção, do arranque, mas acontece também, e muitas vezes, no momento em que cada vez que a empresa muda de patamar
no seu desenvolvimento dos seus bens e dos seus serviços e dos seus processos. E referia só, muito rapidamente, só ao PRR e aos fundos UPT 2030, mas é também importante que essa tal majoração, esse scoring, essa priorização chegue de uma maneira prática e assimilável às políticas da aplicação dos fundos do Banco Português de Fomento. É importante que chegue à maneira como se vier a articular a indústria dos fundos, seja dos fundos privados, que vão, eu estou convencido que vai ser todo o capital de risco e do mercado de capitais, vai ganhar tração finalmente, seja os investimentos são feitos a par e passo com os fundos públicos. E, obviamente, o outro eixo do financiamento à inovação é a própria banca. Portanto, quando se fala, hoje em dia as pessoas estão muito mais sensíveis, por exemplo, o tema do ESG, da sustentabilidade, da transição climática, estão mais abertas e disponíveis para perceber como é que é possível marcar positivamente um projeto, uma empresa, uma temática, um setor, para o estimular e desenvolver. Isso deve ser feito na inovação também. Quer dizer, é apanhar o mesmo padrão, aproveitar o mesmo padrão e usar isso para marcar positivamente os projetos diferenciais e transformadores em termos de inovação. Acho que é muito por aí que se pode fazer a diferença. Enfim, antes de terminarmos, eu ia só pedir primeiro ao Gonçalo, enfim, não sei se tem alguma ideia final que queira rematar. Vou muito rapidamente deixar só uma mensagem que parece-me evidente e unânime que o país precisa de mais inovação, que as empresas e a economia nacional precisam de mais inovação, mas não esquecer e fazer um apelo a que isto faça parte dos discursos públicos sobre esta matéria, que deve ser uma inovação que seja devidamente protegida, valorizada e que acrescente valor à economia e às empresas nacionais. E, portanto, salvaguardar e obter direitos de propriedade industrial sobre as realidades inventivas que fazemos é fundamental para o sucesso das empresas. E é esse o apelo que deixo às empresas portuguesas. João, pedir-lhe também um remate final. Muito obrigado. Eu creio que o Gonçalo tocou os pontos principais. Eu creio que é preciso continuar, como disse há bocado, nesta senda da divulgação e da promoção da propriedade industrial. Só desta forma poderemos sensibilizar os investigadores, os inventores para a necessidade de protegerem aquilo que criaram, só assim vão realizar mais valias. Portanto, é uma sensibilização e promoção constante que devemos fazer. Muito bem, com este apelo terminamos esta nossa Web Talk. Obrigado a todos pela vossa participação, obrigado também a quem esteve a assistir a esta nossa conversa. Enfim, espero que tenham gostado e até à próxima Web Talk. Muito obrigado.